Imagine que forças poderosas apagaram dos anais da história toda uma pleiade de divindades e que todos os eventos que conhecemos foram totalmente reformulados. Surge uma pergunta legítima: quem foi o cronista que moldou nossa percepção do passado? Quem determinou a quais deuses deveríamos orar e quais nomes deveriam ser entregues ao esquecimento? Por que no panteão das grandes religiões quase não encontramos divindades de raízes africanas? E por que qualquer ligação entre espiritualidade e herança africana é sistematicamente silenciada? A resposta para essas perguntas reside nas profundezas da história e pode ser bastante desconfortável. Os deuses escuros foram declarados ilegais, seus nomes apagados de todos os registros. Instituições religiosas os demonizaram, substituindo-os por outras imagens destinadas a fortalecer a narrativa dominante. A história foi reescrita não apenas nas páginas dos livros didáticos, mas também em textos sagrados, como a Bíblia, em artefatos arqueológicos e em doutrinas espirituais que moldaram as crenças religiosas de bilhões de pessoas. Quantos de nós já ouvimos falar de Negeru, dos orixás ou dos Elohim negros? Ou será que nos chegou apenas uma versão purificada, embranquecida da história, adaptada aos padrões europeus? A revelação dessas informações não é meramente uma teoria da conspiração. É um chamado a um olhar corajoso sobre os vestígios apagados da espiritualidade africana. Mesmo tendo sido queimados, ocultados ou ignorados, esses vestígios ainda ressoam nas entrelinhas da Bíblia, nos mitos antigos e nas tradições que resistiram ao esquecimento. Ao longo dos séculos, divindades negras foram associadas à feitiçaria, idolatria e ao mal. E isso não é uma coincidência. O reconhecimento do poder espiritual da herança africana representava uma ameaça direta à estrutura de dominação cultural e religiosa do Ocidente. Por isso, era mais fácil proibir, silenciar, apagar. Mas hoje, a verdade vem novamente à luz. Textos esquecidos, achados arqueológicos e descobertas históricas desvendam o véu que foi lançado sobre os olhos de gerações inteiras. E agora, cada um pode ver o que por tanto tempo esteve oculto. Trataremos das razões da proibição dos deuses escuros, das evidências da distorção da história espiritual da humanidade e de como isso afeta nossa autopercepção e conexão com o divino. Esta não é uma simples investigação, mas um despertar espiritual, um confronto com tudo o que foi cuidadosamente mascarado, censurado e omitido. Antes de prosseguir, vale a pena nos perguntarmos: estamos prontos para encarar uma verdade que pode abalar todas as nossas concepções sobre Deus, espiritualidade e identidade? Pois, uma vez que a conhecemos, não haverá mais volta. Ao final desta narrativa ficará claro porque essa verdade foi enterrada por milénios e como essa história oculta pode mudar não apenas nossa percepção do divino, mas também de nós mesmos. Portanto, é hora de respirar fundo, pois a jornada começa agora. Se este material o fez refletir, se alguma parte deste mistério tocou algo profundamente dentro de você, ou se simplesmente sente que esta verdade deve ser conhecida por mais pessoas, é importante compartilhá-la. Talvez haja aqueles que, como nós, buscam respostas que a história oficial nunca lhes deu. Reflita sobre as verdades ocultas. Você já questionou a existência de divindades de pele escura em culturas antigas? Não lhe parece que os registros históricos podem ter sido alterados para relegar ao esquecimento as tradições espirituais dos ancestrais africanos? Suas reflexões podem servir como um catalisador para o despertar da consciência pública. A verdade sepultada não desapareceu sem deixar vestígios. Ela se manifesta em significados ocultos, em rituais que sobreviveram, em símbolos que resistiram à passagem do tempo, e, o mais importante, na herança espiritual de povos que mantiveram a fé em seus deuses de pele escura. Pois eles existiram, foram alvo de orações, reverenciados, temidos e depois entregues ao esquecimento. Se examinarmos o passado com atenção, podemos notar que praticamente toda a grande civilização da antiguidade reconhecia uma figura divina de pele escura não como um arauto de infortúnios, mas como uma fonte de vida, sabedoria e poder. E isso não era por acaso. Os povos antigos compreendiam o que o mundo moderno tenta esquecer. O divino também pode ser de pele escura. No Antigo Egito, ou mais precisamente em Kemet,
Como essa civilização africana era originalmente chamada, os deuses eram representados em vários tons de pele, muitos dos quais tão escuros quanto o solo fértil do Nilo. O próprio nome Kemet se traduz como terra preta, o que é uma indicação direta da cor do solo e, segundo alguns pesquisadores, uma possível referência à identidade dos próprios Kemitas. Divindades como Osíris, Anubis e Ísis personificavam a ordem cósmica, o equilíbrio espiritual e a transcendência, e sua pele escura não era um detalhe acidental. Era uma parte integrante da cosmologia sagrada, profundamente enraizada na natureza e na ancestralidade. Mais ao sul, em regiões conhecidas hoje como Sudão, Etiópia e algumas partes da África Central, as menções a entidades espirituais de pele escura remontam ainda mais profundamente na história. Em muitas culturas tradicionais, os ancestrais eram objeto de especial veneração e a conexão com os deuses era direta e imediata. Não havia separação entre o mundo dos homens e o princípio divino. A divindade se manifestava nas próprias pessoas. As lendas transmitidas ao redor da fogueira, os cânticos que ecoavam pelas aldeias, os símbolos gravados nas pedras, tudo testemunhava uma espiritualidade que reconhecia o corpo de pele escura como portador do sagrado. No Oriente Médio, antes da afirmação do monoteísmo abraâmico, diversas culturas adoravam deuses e deusas cujos nomes e imagens hoje podem nos parecer estranhos, e muitos deles desapareceram ou foram demonizados com o tempo. As ligações entre os antigos povos semitas e as civilizações africanas vizinhas eram constantes: comércio, alianças políticas e, claro, sincretismo religioso. Foi nessas interconexões que nasceram histórias e mitologias que foram posteriormente reinterpretadas ou completamente reescritas por impérios posteriores, que detinham o poder de decidir o que deveria ser perpetuado na memória e o que deveria ser entregue ao esquecimento. Mas por que esses conhecimentos foram riscados da história? Aqui chegamos à página mais sombria de nossa investigação. A história não é neutra. Nunca foi. A forma como ela é narrada, registrada e ensinada serve aos interesses daqueles que detêm o poder. E quando esse poder caiu nas mãos de impérios expansionistas que usavam a religião como instrumento de controle, a espiritualidade africana original passou a ser percebida como uma ameaça. O colonialismo deixou uma cicatriz profunda não apenas nas terras e nos corpos, mas também no espaço cultural, aniquilando camadas inteiras de narrativas. As doutrinas europeias, apresentadas como verdade universal, suplantaram cosmologias diversas, servindo de justificativa para a dominação e o apagamento cultural. Antigas divindades, reverenciadas em templos, imortalizadas em esculturas e afrescos, foram declaradas falsos ídolos, entidades demoníacas, figuras pagãs sem valor. Esse processo não foi acidental ou ingênuo, mas representou uma transformação planejada e dolorosa. A Igreja desempenhou um papel central nisso, absorvendo algumas práticas para facilitar a conversão dos povos africanos, mas destruindo sua verdadeira origem e significado. O sincretismo religioso serviu como uma camuflagem para a dominação espiritual e o que não podia ser assimilado estava condenado ao esquecimento ou à perseguição. Inúmeras estátuas foram destruídas, registros queimados, nomes proibidos, línguas silenciadas. O mais alarmante é a percepção de que essa reescrita da história continua hoje, manifestando-se na exclusão de imagens negras de filmes, livros e produções cristãs. As representações de Jesus, anjos e profetas permanecem eurocêntricas, mesmo que os textos sagrados sugiram o contrário. A ideia de um Deus negro ainda parece estranha ou inadequada para muitos, embora o mais sagrado fosse originalmente negro. A espiritualidade africana não desapareceu, ela foi silenciada, enterrada, ridicularizada, mas não pôde ser destruída. Ela sobreviveu em cultos de matriz africana, nas canções da diáspora, nas danças, nos tambores, nos sonhos, na fé daqueles que não esqueceram suas raízes. Esta não é apenas uma lição de história, mas um chamado à ação, um convite a olhar o passado com novos olhos e a ver que a espiritualidade africana, os deuses negros e o conhecimento ancestral são partes fundamentais do tecido espiritual da humanidade. Se isso causa desconforto, não o evite.
O desconforto sinaliza um despertar, o reconhecimento de que há algo mais do que aquilo que foi apresentado como verdade absoluta. É importante participar ativamente, compartilhar seus sentimentos, refletir se você está familiarizado com esses aspectos da espiritualidade africana, se você já sentiu que algo estava errado na forma como a história nos foi ensinada. A história precisa ser repensada, essas verdades precisam ser reveladas. Aqui começa a parte delicada, frequentemente ignorada até mesmo por pesquisadores bem-intencionados. Inicialmente, os deuses negros foram enegrecidos, e em seguida, estrategicamente apagados ou embranquecidos. A ironia reside no fato de que o reconhecimento da negritude dos deuses era inevitável para algumas culturas antigas, mas para manter as estruturas de poder dominantes, a solução encontrada não foi a aceitação dessa realidade, mas a sua gradual transformação visual até a completa distorção da memória original. Ao refletir sobre as origens da espiritualidade, é impossível não notar a transformação das imagens do divino na memória humana. Nos antigos templos da África, as figuras divinas gravadas nos afrescos de Kemet e nos artefatos do reino da Núbia eram verdadeiros ícones de grandeza espiritual. Seus traços africanos, coroados e adornados com símbolos solares, testemunhavam uma profunda conexão com o mundo espiritual. No entanto, com o passar do tempo, sob a pressão de invasões, assimilação e conquistas, essas imagens sofreram alterações. Os traços foram suavizados, os tons de pele clareados e a divindade foi gradualmente embranquecida, tanto em obras de arte quanto em interpretações religiosas. Achados arqueológicos confirmam essa tendência. As camadas mais antigas de tinta, representando personagens de pele escura, com o tempo foram cobertas por novas camadas, apresentando pessoas de pele clara com olhos azuis e narizes finos. Essa prática, conhecida como iconoclastia seletiva, tornou-se uma maneira silenciosa de reescrever a história sagrada. Com a expansão da influência da Igreja Romana e a institucionalização do cristianismo, surgiu a necessidade política de unificar a imagem do divino com valores eurocêntricos. Foi então que Jesus, Maria, os profetas e até mesmo os anjos passaram a ser retratados com traços europeus, apesar das evidências históricas e geográficas que apontam para sua origem semita ou africana. Ao nos voltarmos para a Bíblia, é importante falar sobre ela com honestidade e abertura, sem medo de tocar em temas dolorosos. Você já se perguntou por que as edições modernas da Bíblia diferem das versões mais antigas? Ou por que livros inteiros foram excluídos do cânon, apesar de terem sido considerados divinamente inspirados por séculos? Um dos exemplos mais marcantes é o livro de Enoque, que narra sobre seres celestiais que desceram à Terra, interagiram com os humanos e trouxeram conhecimento proibido. Muitas tradições africanas reconhecem seres espirituais que desempenham funções análogas, frequentemente de aparência não humana, mas ligados à ancestralidade negra. O livro de Enoque foi excluído dos cânones da maioria das Bíblias ocidentais, possivelmente por abordar temas que minavam o controle institucional sobre a espiritualidade ou porque sua simbologia e imagens se assemelhavam demais às cosmologias africanas. Textos apócrifos, como o Livro dos Jubileus e os manuscritos do Mar Morto, contêm uma complexidade que escapa ao controle doutrinário. Muitos deles apresentam versões de Deus, anjos e julgamentos divinos diferentes daquelas conhecidas no cristianismo ocidental moderno. Essas verdades alternativas, hoje consideradas heresias, são possivelmente ecos de um passado mais inclusivo, pluralista e talvez mais escuro. É impossível avançar sem tocar na ferida aberta do racismo espiritual. A concepção de Deus foi usada para justificar não apenas guerras, mas séculos de escravidão, segregação e o apagamento de culturas inteiras. Por que essa imagem do sagrado foi moldada como branca, pura e imaculada? Por que na escuridão passou a ser associada ao pecado, à maldição e ao diabo? A influência da cor na simbologia religiosa não é mera coincidência. Na cultura ocidental, o branco é tradicionalmente associado à luz, salvação e redenção, enquanto o preto simboliza o erro, o sofrimento e a condenação. Contudo, nas culturas africanas pré-colonização, a escuridão possuía um significado completamente diferente,
representando o mistério da criação, o útero fértil da terra e o potencial da vida ainda não manifestada. Essa inversão na simbologia é uma das formas mais insidiosas e cruéis de racismo, que não apenas humilha o corpo humano, mas também profana o espírito. Ao considerar o termo Elohim, usado no Antigo Testamento para designar Deus, surge um enigma interessante. Embora Elohim seja geralmente traduzido como Deus no singular, a palavra tem forma plural. Muitos estudiosos sugerem que ela pode se referir a um coletivo divino ou a uma espécie de conselho celestial. Alguns teólogos alternativos e pesquisadores independentes, incluindo afrocentristas, propõem que esses Elohim poderiam ter tido uma aparência e cultura mais próximas dos antigos povos africanos do que o que é representado na iconografia tradicional. Imagine o impacto que pode ter a consciência de que a própria base linguística utilizada para designar Deus já contém em si a ideia de uma pluralidade divina, que foi simplificada, reduzida e embranquecida ao longo dos séculos. E se os Elohim fossem de fato seres de pele escura? E se o que é frequentemente apresentado como mitologia pagã for, na realidade, uma memória espiritual africana reinterpretada? Questões como essas provocam a aversão das instituições de poder. É por isso que essas teorias são e continuam a ser classificadas como heresias e são demonizadas. Contudo, vale ressaltar que tudo o que representa uma ameaça ao poder centralizado é rapidamente declarado perigoso, demoníaco ou inválido. A colonização não apenas resultou em assassinatos, violência e escravidão, mas também reestruturou o próprio conceito do sagrado, baseando-o em uma imagem que não mais refletia a cultura e a espiritualidade dos povos subjugados. A religiosidade foi utilizada como instrumento de dominação. Para atingir esse objetivo, foi necessário apagar os nomes dos deuses antigos, substituir rituais, demonizar práticas, renomear santos e substituir suas imagens por rostos brancos. Essa guerra foi travada não apenas no nível espiritual, mas também no visual, estético e simbólico, e ela continua até hoje. A imagem de Jesus, conhecida pela maioria das pessoas hoje, com cabelos lisos, olhos claros e pele branca, foi uma criação da imaginação do Renascimento europeu. Foi um projeto artístico, político e teológico. Mas será que Jesus realmente se parecia com esses retratos? Evidências históricas, quando examinadas de perto, apontam para uma realidade diferente. E aqui surge a questão: por que era tão crucial para o Ocidente apresentar o Salvador com um rosto branco? A resposta é simples: quem controla a imagem do divino, controla a imaginação das pessoas. Se Deus se parece com o colonizador, então o colonizador se torna um reflexo da vontade divina. Dessa forma, o domínio é perpetuado não apenas por meio de exércitos, mas também nas almas das pessoas. Você já parou para pensar que talvez esteja aderindo a uma imagem distorcida da verdade e que isso afeta diretamente sua identidade, autoestima e essência espiritual? Afinal, a espiritualidade não é apenas uma fé cega, é uma espécie de espelho que reflete nosso estado interior. E quando voltamos nossos olhos para o céu e vemos algo que não tem nada a ver conosco, nossa fé começa a perder a conexão com nossa própria história. Mas basta reconhecermos a presença do sagrado na cor da nossa pele, em nossas características únicas, em nossa origem, para que tudo mude radicalmente. A fé deixa de ser um ato de submissão e se transforma em um bem-vindo retorno às nossas raízes, ao que sempre foi parte de nós. No entanto, reflexões tão profundas são quase impossíveis de serem realizadas sozinho. E então, quando o véu da imagem divina manipulada começa a cair de seus olhos, é preciso dar mais um passo corajoso. Este passo nos levará a um território considerado sagrado, mas ao mesmo tempo bastante seletivo: a Bíblia. É importante entender que a dúvida não é uma manifestação de desrespeito, mas ao contrário, uma busca sincera pela verdade, uma honra à fé com maturidade. Pois a fé que não é questionada corre o risco de se tornar uma verdadeira prisão para a mente. E quando se trata de deuses proibidos, é preciso olhar para o texto mais influente do mundo com um olhar mais aberto, atento e consciente. A Bíblia que hoje temos em mãos é o resultado de um processo secular de seleção, traduções, supressões, edições e interpretações, realizado por aqueles que detinham o poder. Longe de tudo o que foi escrito entrou em seus cânones.
E nem tudo o que entrou permaneceu intocado. Muito menos tudo o que foi removido o foi por sua suposta perversidade. Se isso lhe parece um exagero, talvez você nunca tenha ouvido falar dos apócrifos, textos considerados sagrados em muitas tradições antigas, mas que foram excluídos dos cânones oficiais em diversos concílios ao longo dos séculos. Entre esses livros esquecidos, há um que abre um portal para a compreensão de como a espiritualidade ancestral foi deliberadamente marginalizada: o Livro de Enoque. O Livro de Enoque é um dos documentos mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, mais informativos já produzidos no universo bíblico expandido. E o mais surpreendente é que ele era considerado um texto sagrado entre os primeiros cristãos. Até mesmo autores do Novo Testamento fizeram referência a ele. No entanto, com o tempo, passou a ser considerado problemático. Por quê? Porque ele falava abertamente sobre seres espirituais que desciam à Terra, interagiam com humanos, transmitiam conhecimentos que transformavam civilizações e depois eram punidos. Eles são chamados de vigilantes e mais tarde confundidos ou associados aos chamados anjos caídos. Mas poucos sabem que as narrativas de Enoque possuem paralelos surpreendentes com as cosmologias africanas, que contam sobre entidades espirituais que caminham entre os humanos, comandam os elementos da natureza, portam sabedoria ancestral e representam forças espirituais que existiam antes das instituições religiosas que conhecemos. Esses diversos seres espirituais que a Bíblia oficial aborda apenas de passagem ou apresenta de formas ambíguas, são figuras poderosas, muitas vezes mal compreendidas, que guardam conexões com elementos de origem africana. E quando lemos atentamente certas passagens das Escrituras, começamos a discernir camadas ocultas, vozes abafadas, insinuações que apontam para uma espiritualidade mais pluralista e menos eurocêntrica. A questão da espiritualidade se apresenta diante de nós em toda a sua profundidade e multifacetas. Como exemplo, voltemo-nos para o livro de Gênesis, capítulo 6, onde se fala dos gigantes nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem eram esses misteriosos filhos de Deus? E por que essa questão é tão frequentemente silenciada ou explicada superficialmente, como se fosse uma alegoria insignificante? Não seria mais honesto reconhecer que essa passagem testemunha um profundo confronto espiritual entre diferentes linhagens, dimensões e níveis de conhecimento? Se conectarmos isso com as informações do livro de Enoque, que fala sobre seres conhecidos como vigilantes, que ensinavam aos humanos mistérios celestiais, como o uso de plantas, pedras, metais, estrelas, a cura, a arte da guerra, a beleza e até a leitura dos sinais celestiais, somos inevitavelmente lembrados das tradições de muitos povos africanos sobre divindades que dominavam as forças da natureza e transmitiam conhecimento sagrado à humanidade. E se o que costumamos chamar de mitologia africana for, na verdade, uma das fontes originais de uma espiritualidade universal que foi posteriormente fragmentada, censurada e enquadrada em conceitos teológicos estreitos? Muitos pesquisadores observam que as descrições de entidades espirituais na Bíblia são muito diversas. Eles são chamados de anjos, querubins, serafins e são retratados como seres flamejantes alados com múltiplas faces e vozes que soam como trovão. Essas imagens não correspondem às representações ocidentais habituais que vemos em vitrais, filmes e livros religiosos. No entanto, elas encontram paralelos na riqueza simbólica das cosmovisões africanas, onde as forças espirituais não são padronizadas nem domesticadas, mas se manifestam em uma multiplicidade de formas vivas, em harmonia com a natureza e o mistério. Vale a pena também recordar textos como o Livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías e os manuscritos do Mar Morto. Neles, há visões dos céus, revelações proféticas e descrições de encontros com seres de luz que não se encaixam nos padrões eurocêntricos. Muitos desses textos foram classificados como apócrifos simplesmente porque apresentavam uma fé mais simbólica, cósmica e abrangente, que se assemelhava demais à sabedoria de povos não europeus, principalmente africanos. A África é o berço da humanidade, a raiz esquecida do sagrado. E não é surpreendente que tudo o que nos lembra dessa origem seja sujeito ao esquecimento, à censura e ao silenciamento. Olhando para a Bíblia através dessa lente, começamos a ver o que antes estava oculto aos nossos olhos.
Percebemos insinuações enterradas em cada capítulo, passagens arrancadas de suas origens para evitar conexões com outras tradições espirituais. Reconhecer que o divino se manifestou para além de Jerusalém ou Roma significaria conceder à África uma voz espiritual legítima, ancestral e original. Mas por que isso representa tal perigo? A questão é que a espiritualidade enraizada na origem africana não se submete ao controle das instituições religiosas modernas. Ela não se encaixa em doutrinas rígidas, mas fala da conexão com os ciclos da terra, com o corpo, com os elementos e com os ancestrais. E tudo isso foi declarado paganismo apenas porque ameaçava a hierarquia do sagrado, controlada por um pequeno círculo de indivíduos. E se os anjos celestiais forem apenas antigos mensageiros de sabedoria, apresentando-se em formas compreensíveis à nossa percepção? E se no reino de Deus as características, a cultura e a simbologia africanas não provocarem repulsa, mas ocuparem um lugar de honra? Essas questões inevitavelmente levam à ideia de que a Bíblia esconde mais do que revela. Talvez a revelação mais importante não esteja no que foi incluído, mas no que foi excluído, censurado, escondido dos olhos. Agora que o véu foi levantado, o que você fará? Percebendo a profundidade das camadas ocultas, removidas e reinterpretadas, destinadas a proteger a espiritualidade ancestral da consciência de massa, é preciso encarar uma das raízes mais perigosas e profundas desse problema: o racismo espiritual. Ele existe, tem suas raízes no passado, é mais organizado e eficaz do que muitas formas visíveis de opressão. O racismo espiritual age sorrateiramente, sua voz é um sussurro, suas amarras não são de ferro, mas de doutrinas, imagens e símbolos que moldam o imaginário coletivo. Ele nos força a olhar para o sagrado e não nos ver nele, a buscar a Deus e não encontrar um reflexo da nossa história, cor da pele, origem. Pense bem. Porque ao longo dos séculos o divino foi representado exclusivamente com traços europeus? Não é questionável que todas as figuras sagradas conhecidas desde a infância, Jesus, Maria, profetas, anjos, apóstolos, tenham pele clara, cabelos lisos e olhos claros. Quando a espiritualidade ganhou cor? E quando a cor se tornou um critério de valor espiritual? Esta é uma pergunta incômoda, mas necessária, pois a imagem do divino foi usada para justificar estruturas de dominação racial, não como uma ilustração inocente, mas como uma ferramenta ideológica de poder. Quando o Deus Salvador tem os traços do colonizador, do opressor, do senhor de engenho, da coroa europeia, isso forma um padrão mental específico. Esse padrão afirma que o branco é pureza, luz e salvação, enquanto o preto é sombra, pecado e desvio. Essa inversão simbólica foi implementada intencionalmente, não é uma coincidência histórica, mas uma estratégia. Para dominar um povo por gerações não basta controlar seu corpo, é preciso controlar sua alma, e a forma mais eficaz é moldar a imagem do sagrado. Foi por isso que os missionários, ao chegarem à África, carregavam não apenas Bíblias, mas também pinturas, imagens de um Jesus branco, anjos brancos, santos brancos. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles entendiam que, ao impor essa imagem, iriam gradualmente substituir a identidade espiritual do povo por uma estranha às suas origens. As consequências disso são devastadoras. O racismo espiritual não apenas exclui, ele distorce. Ele cria uma religião que exige a negação da própria história em troca de aceitação, o desprezo pelos símbolos de sua origem, a demonização daquilo que vem do povo e a declaração de impuro daquilo que por séculos foi considerado sagrado. E, o que é mais assustador, ele faz isso usando a linguagem da fé, da salvação e da obediência a Deus. É surpreendente como muitas instituições religiosas até hoje insistem que a escuridão simboliza o mal e que a cor preta nos textos bíblicos representa algo negativo a ser evitado. Lembremos como frequentemente se repete que Jesus é a luz e o diabo é o senhor das trevas. Mas que marca isso deixa na mente, especialmente de uma criança de pele escura, crescendo em um mundo onde ela já é rejeitada por sua aparência? Não seria isso um método de programação cuidadosamente velado e não apenas uma metáfora? Tal simbolismo não é neutro.
Ele forma associações profundas entre cor e valor espiritual, alimentando o racismo por séculos, não apenas na política, economia e cultura, mas nas próprias crenças religiosas das pessoas. Como resultado, milhões de pessoas de pele escura cresceram sentindo vergonha de suas raízes espirituais. Eles foram ensinados a temer seus próprios direitos, símbolos e história shadig. É por isso que muitos africanos e seus descendentes em diferentes países do mundo foram forçados a esconder suas crenças. A espiritualidade africana foi empurrada para os bastidores, para a clandestinidade, para a margem da vida. E isso afetou não apenas as religiões de origem africana, mas também o cristianismo. Mesmo na igreja, pessoas de pele escura frequentemente se encontravam à margem. Eles eram permitidos a assistir aos cultos, mas não a liderá-los. Podiam cantar, mas não interpretar os textos sagrados. Eram autorizados a servir, mas não a ensinar. Dessa forma, o racismo espiritual se manifesta não apenas nas imagens dos altares, mas também na estrutura de poder que determina quem pode ser considerado uma autoridade espiritual. Quem se torna pastor, bispo, papa, líder? De que cor é a divindade e de que cor é o serviço? E talvez o mais difícil é perceber que muitos daqueles que sustentam esse sistema de exclusão espiritual não o fazem por malícia, mas porque foram ensinados assim. Eles próprios se tornaram vítimas desse sistema, aprendendo desde a infância que o branco é a encarnação do bem e o preto é o símbolo do erro, da rebelião, do que precisa de redenção. Mas o que aconteceria se mudássemos essa perspectiva? E se, em vez de ver na cor preta da ausência de luz, a reconhecermos como o início de tudo, o ponto de partida, o útero do universo? Afinal, na natureza a semente germina na escuridão da terra, a criança se forma na escuridão do útero materno. O céu estrelado que nos conecta ao divino só se revela na escuridão da noite. Talvez a cor escura não seja a ausência de Deus, mas o lugar onde Ele reside antes de se manifestar. Isso muda radicalmente nossa percepção, não é mesmo? E não devemos pensar que estas são apenas divagações filosóficas. A reinterpretação do simbolismo espiritual afeta diretamente como as pessoas se veem, seu lugar no mundo e seu relacionamento com Deus. Quando uma pessoa de pele escura percebe que também foi criada à imagem e semelhança de Deus, com suas características únicas, cultura e origem, uma cura ocorre em sua alma. É como se o espírito suspirasse de alívio após séculos de sufocamento por doutrinas que não falavam sua língua, e esse alívio dá força para resgatar, recontar e restaurar. Pois é impossível alcançar um despertar espiritual completo enquanto sua identidade estiver aprisionada dentro de uma imagem que nega sua essência. A espiritualidade deve libertar, ser uma ponte entre o ser humano e o divino, e não uma prisão ideológica que te obriga a rejeitar sua história para se sentir digno de Deus. Você já notou como apenas uma palavra pode conter um mundo inteiro de significados profundos, conhecimentos esquecidos e verdades que subvertem as noções convencionais? É exatamente isso que acontece com o termo Elohim. Essa palavra que abre a Bíblia no primeiro versículo, no princípio Elohim criou os céus e a terra, permaneceu envolta em mistério por milénios, cuidadosamente guardada de olhares curiosos. Hoje vamos levantar esse véu, pois há muito mais por trás dessa palavra do que geralmente se supõe. O que será discutido pode mudar radicalmente a sua compreensão de Deus, da espiritualidade e de nossos ancestrais. Primeiramente, é crucial entender que Elohim, no hebraico original, é uma palavra no plural. Sim, no plural. Embora a maioria das traduções utilize o singular Deus, o sufixo im em hebraico indica pluralidade. Assim, estamos lidando com um termo que pode ser literalmente traduzido como deuses ou seres divinos. E aqui surgem as questões. Por que as traduções ocidentais da Bíblia usam o singular, ignorando a complexidade gramatical e espiritual desta palavra? A resposta, como é fácil deduzir, reside no controle teológico e no desejo de concentrar a divindade em uma única figura, conforme os padrões da cultura dominante. Mas se Elohim é um plural, quem são esses deuses? Seria uma referência a um antigo coletivo divino, uma assembleia celestial, como descrito em textos antigos do Oriente Próximo. E mais,
Poderia haver uma conexão entre esses Elohim e os deuses de pele escura, adorados em antigas civilizações africanas antes da imposição das teologias europeias. Essa hipótese causa desconforto em muitos e é considerada herética, proibida e excessivamente não tradicional. Mas talvez seja exatamente por isso que ela mereça um estudo mais aprofundado. Em muitas tradições espirituais africanas, não há uma separação nítida entre um Deus supremo e outras entidades divinas. A concepção de divindade é coletiva, plural e interconectada. Os orixás, por exemplo, no candomblé e na santeria, são manifestações do divino com funções específicas, mas interligadas. O mesmo se aplica aos Neteru em Kemet, o Antigo Egito, que formam um panteão sagrado com uma dinâmica complementar. Essa estrutura de multiplicidade divina não contradiz a ideia de um Deus supremo, mas a complementa. E é exatamente essa visão que o termo Elohim sugere, uma origem espiritual onde o divino se manifesta através de diversos aspectos, formas e faces. Imagina o que aconteceria se fosse reconhecido que os Elohim originais tinham uma aparência, símbolos e sabedoria que ressoavam com as culturas africanas. Isso desintegraria a imagem construída de um Deus eurocêntrico, reinando sozinho nos céus, e recolocaria o continente africano no centro da espiritualidade humana. Concederia às civilizações de pele escura o lugar que lhes foi negado, um lugar de origem não apenas para os povos, mas para a própria concepção do divino. Essa perspectiva tem defensores há muito tempo. Desde o século XIX, estudiosos afrocêntricos têm se dedicado a investigar o significado profundo de palavras como Elohim, Adonai e El Shaddai, buscando demonstrar que, muito antes do estabelecimento da dominação europeia, o conhecimento espiritual africano já operava com conceitos semelhantes. No entanto, essas interpretações foram sistematicamente marginalizadas, desacreditadas e rotuladas como subversivas. A teologia oficial não podia correr o risco de permitir que pessoas de origem africana, ao olharem para o céu, vissem ali o seu próprio reflexo. E falando em reflexo, vale a pena considerar porque a imagem de Deus foi tão meticulosamente limpa de quaisquer traços africanos. Porque a ideia de um Deus negro provoca surpresa e, por vezes, escárnio em muitas pessoas. Isso é uma coincidência, ou é o resultado de uma doutrinação secular que identificou o divino com a brancura e o mundano com a negritude? O simples ato de imaginar que os Elohim poderiam ter características africanas já é um gesto de resistência espiritual, um passo corajoso para a recuperação da própria concepção do divino. Afinal, se Deus criou tudo o que existe, incluindo a diversidade de povos e culturas, por que não reconhecer que o sagrado também pode ter pele escura, nariz largo, cabelos crespos e o corpo dos ancestrais? Teólogos tradicionais podem argumentar que Deus é incolor, informe e puro espírito. No entanto, por que então eles persistentemente o retratam com traços de um homem europeu? Por que os anjos nos são apresentados como brancos? Por que os céus se assemelham mais à Europa do século XV do que às antigas paisagens da Etiópia, Sudão, Nigéria ou Mali? Não se trata de criar uma nova teologia, mas de resgatar uma que foi enterrada. De uma espiritualidade que reconhece que o divino se manifesta em diversas formas e que essas formas incluem pessoas negras. Os Elohim negros não são uma invenção moderna, mas um eco ancestral que vive nos ritmos dos tambores, nas orações, nas danças e nas visões de profetas esquecidos. Já notou como a própria estrutura do universo reflete essa multiplicidade divina? O corpo humano é um sistema complexo de elementos interconectados. A natureza é uma teia de forças equilibradas. O cosmos funciona como uma orquestra de energias interdependentes. Por que então nos esforçamos para conceber um Deus isolado, distante, com rosto europeu e poder centralizado? Por que não perceber o divino como uma rede sagrada, uma aliança de mentes, uma energia ancestral múltipla, como sugere a concepção de Elohim? Ao retornar a essas ideias, a pessoa resgata algo em si mesma. Pois a espiritualidade, quando liberta, não afasta da própria identidade, mas, ao contrário, reconduz às suas raízes, à sua história, ao seu povo. E talvez Elohim seja justamente o chamado dos ancestrais, clamando pela reunificação do que foi fragmentado.
E se tudo isso te faz repensar o que foi ensinado, então é um bom sinal. À medida que nos aprofundamos nesta jornada espiritual, torna-se impossível ignorar o impacto direto de um dos processos mais cruéis e silenciados da história da humanidade, o apagamento cultural e religioso das antigas tradições ligadas à divindade negra. Esse apagamento não foi apenas um efeito colateral da colonização, mas uma parte estratégica e central do projeto colonial. Pois para estabelecer domínio sobre territórios era preciso mais do que armas, navios e bandeiras. Era necessário dominar a espiritualidade, os símbolos e as concepções do divino. Na prática, isso significou o afastamento das pessoas negras de sua fonte espiritual original, a destruição de suas cosmologias, o escárnio de seus deuses, a demonização de seus rituais e, em última instância, a substituição por imagens e doutrinas que consolidavam o poder dos colonizadores. A invasão dos colonizadores europeus sempre foi acompanhada não apenas pela força militar, mas também por uma expansão espiritual. Missionários, armados com bíblias e imagens de santos com traços europeus, caminhavam lado a lado com os soldados, carregando a tarefa de erradicar a espiritualidade africana. Seu objetivo era apagar da memória os nomes dos deuses negros, silenciar os ritmos dos tambores sagrados, destruir templos seculares e reprogramar a consciência da população nativa. Esse processo foi conduzido através da imposição de um novo paradigma espiritual, onde dominavam as imagens ocidentais, as narrativas europeias e uma estética que apresentava tudo o que era africano como sinônimo de pecado, atraso e idolatria. As antigas tradições espirituais que serviram de suporte às comunidades africanas por milénios, com seus oráculos, danças rituais, ervas curativas e profunda conexão com os ciclos naturais, foram gradualmente suplantadas por ritos alheios à cultura local. O que antes era considerado sabedoria ancestral, agora era rotulado como feitiçaria. As consequências dessa substituição espiritual foram catastróficas. As pessoas foram forçadas a abandonar seus deuses em favor de imagens que não refletiam sua identidade, a trocar seus cânticos por hinos estranhos e suas crenças ancestrais por dogmas importados. Mas essa substituição não foi apenas religiosa, ela foi também estética, simbólica e visual. A Bíblia foi traduzida para inúmeros idiomas para facilitar a conversão, mas as imagens sagradas permaneceram inalteradas: homens de pele branca, cabelos lisos, traços europeus e uma postura majestosa. E isso não foi por acaso, mas uma estratégia cuidadosamente elaborada para associar o divino à brancura e a brancura ao poder. O objetivo era que as pessoas negras, mesmo dentro da nova fé, não pudessem se ver criadas à imagem e semelhança de Deus. Essa ausência visual gerava um vazio emocional e espiritual. Quando uma criança negra olhava para o altar e via apenas figuras brancas, elevadas como santas, imaculadas e salvadoras, essa imagem dizia, sem palavras: Deus não se parece com você. E se Deus não se parece com você, você está condenado a passar a vida em tentativas fúteis de se tornar quem você não é, rejeitando seus cabelos, sua pele, sua história e sua cultura. Mas o apagamento não se limitou a isso. Ele também incluiu uma reinterpretação, ou melhor, uma distorção dos próprios elementos da espiritualidade africana. Muitos orixás, por exemplo, foram transformados para se adequar ao sistema de valores cristão, através de um sincretismo forçado. Oxóssi virou São Sebastião e Iemanjá tornou-se Nossa Senhora da Conceição. À primeira vista, isso poderia parecer uma forma de resistência, e em certa medida, foi. Mas também foi uma maneira de privar essas divindades de seu significado original e submetê-las à autoridade da nova religião. O nome podia permanecer, mas o espírito, a essência e a história eram gradualmente apagados da memória. E se alguém pensa que isso ficou no passado, está profundamente enganado. Ainda hoje, muitos líderes religiosos continuam a pregar contra tudo o que está ligado à herança africana. Há quem considere os cultos de origem africana demoníacos sem sequer tentar compreender a profundidade desses conhecimentos. E hoje, jovens negros se envergonham de suas raízes espirituais porque foram ensinados a temer o que seus ancestrais reverenciavam.
E isso não é uma coincidência, mas o resultado de um processo contínuo de substituição simbólica, no qual a divindade negra foi removida dos altares, dos livros, das orações e das imagens, e em seu lugar vieram o medo, a escuridão e o engano. Acontece uma substituição sutil, mas com consequências de longo alcance, quando as pessoas são arrancadas das raízes de sua fé, sendo forçadas a adorar um Deus alheio a seus ancestrais. Essa fé exige a renúncia não apenas dos pecados, mas também da identidade, o que é inaceitável, pois a verdadeira libertação espiritual é impossível onde a memória dos ancestrais é apagada. A espiritualidade deve reconduzir às origens e não transformar em uma semelhança com o colonizador. No entanto, um raio de esperança surgiu, o despertar está ganhando força. As pessoas estão retornando ao estudo de textos antigos, compreendendo símbolos e redescobrindo o valor de rituais ancestrais. Elas estão se libertando das correntes da vergonha, do medo e da mentira que afirmava que tudo o que estava ligado à sua cultura era errado. Mas não é assim. Sua cultura é profundidade, ancestralidade e sacralidade. Tudo o que foi dito nos leva a compreender um ponto crucial: a guerra de imagens. Essa batalha não é travada com armas ou exércitos, mas com pincéis, tintas, esculturas, vitrais, páginas de livros didáticos e telas de cinema. O campo de batalha é a esfera da imaginação. A vitória aqui significa a conquista não apenas do corpo, mas da mente, do espírito e, o que é mais perigoso, da concepção de um povo sobre o divino. Pois as imagens possuem um poder imenso, elas moldam crenças, criam memórias visuais que se tornam verdades emocionais. A religião sempre compreendeu o poder das representações visuais. Desde os primeiros séculos do cristianismo institucional, houve tentativas de consolidar uma iconografia específica: anjos loiros, santos com traços europeus, uma Maria com semblante europeu e, o principal, um Jesus branco de olhos claros, como se tivesse saído das pinturas do Renascimento. Essa imagem, sem qualquer relação com a realidade histórica, passou a dominar igrejas, lares, livros infantis, filmes e orações. E isso apesar de Jesus, como figura histórica, ter nascido no Oriente Médio, em uma cultura semita, em condições geográficas e étnicas que sugerem uma aparência distante dos padrões europeus. A imagem dominante foi cuidadosamente construída para atingir um objetivo específico: a afirmação do poder branco. A eficácia desse artifício explica-se pelo fato de que, ao transformar a figura central do cristianismo em um homem branco, as elites europeias consolidaram uma mensagem tácita, mas profundamente enraizada: o sagrado tem o nosso rosto. Consequentemente, tudo o que se desvia dessa imagem é menos digno, menos puro e menos próximo de Deus. Esse símbolo visual se torna dominante não apenas por sua presença, mas pela repetição obsessiva em todas as esferas do poder espiritual. Quanto mais essa imagem é exibida, mais natural ela parece. O Jesus branco não é apenas uma pintura, mas um modelo universal de salvação, bondade e amor. E se esse modelo é branco, então, subconscientemente, tudo o que se desvia dessa estética também se desvia da luz. A influência das imagens visuais é imensa, especialmente quando se trata de espiritualidade. A guerra de imagens, como é chamada, é traiçoeira, pois atua nas camadas mais profundas do inconsciente coletivo. Imagine crianças crescendo cercadas por imagens de um Jesus de pele branca, profetas e apóstolos de rostos claros. Inevitavelmente forma-se a crença de que a brancura é sinônimo de espiritualidade e divindade. E quando essas crianças, sejam elas negras, indígenas ou multirraciais, olham para si mesmas, surge uma sensação de inadequação, de distanciamento do ideal divino. Esse processo gera uma alienação espiritual, uma ruptura profunda e muitas vezes inconsciente na autopercepção. É trágico que mesmo em comunidades afro-americanas essa imagem tenha sido reproduzida e mantida por gerações como a única verdadeira. Quantas igrejas em bairros afro-americanos ainda adornam seus altares com imagens de um Jesus branco? Quantas casas de famílias negras guardam quadros com rostos europeus, reverenciados como símbolos de fé? Isso não é apenas seguir uma tradição, mas o resultado de uma colonização estética, visual e simbólica deliberada.
A guerra de imagens deixou cicatrizes profundas, penetrando nos recantos mais íntimos da vida espiritual. Agora, vamos imaginar um cenário alternativo. Qual seria o impacto em uma criança se, desde a infância, ela visse imagens de um Jesus com pele escura, traços africanos, cabelos crespos e um olhar penetrante? Se os anjos guardiões aparecessem como guerreiros negros em armaduras douradas, com olhos brilhando como o sol do deserto africano? Se os profetas se assemelhassem a um avô, uma mãe, a membros de seu próprio povo? Que impacto isso teria na autoestima, na fé e no senso de pertencimento espiritual? Essa representação é desesperadamente ausente, e essa ausência não é acidental. É o resultado de uma estratégia consciente destinada a privar as pessoas negras de um senso de significado espiritual. Um povo que não vê seu reflexo no divino é mais facilmente subjugado na vida terrena. Um povo que acredita que Deus se parece com o opressor, em última instância, aceita sua própria inferioridade como parte de um desígnio divino. Mas isso não é espiritualidade, é uma manipulação simbólica astuta. É imperativo, portanto, desmascarar a guerra de imagens. É crucial compreender que cada representação, cada vitral, cada cena em um filme bíblico onde todos os personagens são brancos, constitui uma arma simbólica. Uma arma que, ao longo dos séculos, tem sido utilizada para manter o controle espiritual e psicológico sobre povos de origem não europeia. E essa guerra está longe de terminar. Ela persiste cada vez que, na busca por Jesus, uma pessoa encontra apenas representações eurocêntricas. Ela continua quando artistas negros são desencorajados a pintar o divino em suas próprias cores. Ela prossegue quando estudiosos que propõem imagens mais autênticas são ridicularizados e silenciados. A guerra de imagens não usa balas, mas inflige feridas profundas. Ela fere a alma, a identidade e a fé. A restauração dessas imagens é, portanto, um ato de revolução. Criar uma imagem de um Jesus negro, esculpir uma Maria com feições africanas, representar anjos como guerreiros da diáspora, isso não é apenas arte, é um ato de resistência, cura e reconexão com uma espiritualidade negada. Essa reconstrução visual precisa ocorrer em todos os lugares, em igrejas, escolas, livros, filmes e mídias sociais. É fundamental reprogramar o imaginário espiritual das futuras gerações, mostrando que Deus não tem uma única face e que, se uma imagem foi sistematicamente apagada, é essa que precisa ser restaurada em primeiro lugar. O renascimento da identidade espiritual, o caminho para o verdadeiro eu. Após desmistificar as imagens usadas como instrumentos de dominação simbólica e espiritual, é necessário dar outro passo, talvez o mais sutil, o de se reconectar com a sua autêntica essência espiritual. É aqui que muitos falham, pois isso exige não apenas conhecimento, mas também coragem. Coragem para olhar para dentro de si, no espelho da alma, e perguntar sinceramente: quem sou eu espiritualmente? De onde vêm minhas crenças? Em que imagem do divino me ensinaram a crer? E porquê? E se estivermos adorando um reflexo distorcido da verdade? E se o fundamento de nossa fé foi estabelecido não para a libertação, mas para o afastamento de nossa própria essência? E se a imagem que nos foi incutida para reverenciar não tiver nada a ver com nossas raízes espirituais? Se essas perguntas provocam um protesto interno, é um bom sinal, indicando que a alma está despertando para uma verdade que foi ocultada por gerações. A antiga espiritualidade dos povos negros não se baseava na culpa, no medo ou na obediência cega. Ela era fundamentada na conexão, em um pulso vibrante, na unidade com o corpo, a natureza, o ritmo e a transcendência. Eram relações diretas com as forças criadoras, dotadas de rostos, cheiros, cores e movimentos. O sagrado estava presente na vida cotidiana, vivenciado com reverência, mas também com liberdade. Ao contrário da estrutura vertical rígida imposta pelas teologias coloniais, as tradições espirituais africanas reconheciam que o divino habita dentro de nós, nos acompanha e se manifesta através da consciência coletiva. O que acontece quando essa conexão é rompida? Quando desde a infância é incutido que tudo o que está ligado à sua cultura é atrasado, que seu nome precisa ser mudado, suas roupas trocadas e seus rituais são malignos.
O que acontece quando você eleva orações a um Deus que nunca se pareceu com você, em um templo adornado com símbolos que negam sua origem? O que acontece quando a espiritualidade é sequestrada e você sequer percebe? Ocorre uma morte espiritual silenciosa, um afastamento do sagrado. Com o tempo, isso se transforma em um sentimento de desorientação, confusão interna e baixa autoestima espiritual. Pois quando não se encontra reflexo na história de seu povo, na aparência dos deuses, nem nos rituais que celebram o divino, começa-se a viver uma fé alheia, emprestada, que exija autorrenúncia em prol da conformidade. É por isso que até aqui a questão da reconexão com a identidade espiritual original é tão premente. Não é apenas uma busca individual, mas uma cura coletiva, um retorno às origens, uma reunificação com códigos espirituais que foram violentamente arrancados de nós, mas que permaneceram no sangue, nos ossos e na memória genética do povo. Quando se começa a reconectar com essa herança, tudo muda. Símbolos que antes inspiravam medo, como tambores, danças, folhas, altares coloridos e cânticos antigos, revelam-se como portais para a força. Surge uma sensação de algo familiar que chama, que acolhe e restaura a dignidade espiritual. Aqui, não é preciso embranquecer-se para ser aceito. A divindade se manifesta em quem você é. O renascimento da espiritualidade negra torna-se um ato revolucionário, pois não afasta de si, mas sim traz de volta para si. Além disso, ele reconecta com a história do povo, com deuses que falam sua língua materna, com rituais que compreendem a alma, com valores que uniam a sociedade antes da ruptura colonial. Para curar uma ferida profunda, é necessário passar por um complexo processo de reinterpretação e desmascaramento de concepções estabelecidas. É preciso questionar narrativas amplamente aceitas e arrancar os véus de mentira que encobrem a verdade. É importante reconhecer prontamente que muitos dogmas, ensinados como verdades espirituais inabaláveis, revelam-se na realidade ferramentas políticas criadas para afastar os povos de suas raízes e escravizar suas consciências com doutrinas estranhas. Portanto, ao falar sobre a reconexão com a identidade espiritual, não se trata de negar outras crenças, mas de restaurar a liberdade de se ver como parte do sagrado, sem se curvar a imagens que originalmente não foram concebidas para representar um determinado grupo de pessoas. Em jogo está não apenas o passado, mas também o presente e o futuro da espiritualidade. Quantas vezes surgiu um sentimento de estranhamento durante a oração? Quantas vezes, mesmo em um templo, sentiu-se que algo não ressoava na alma? Com que frequência foi preciso se encaixar em doutrinas que mais afastam do que acolhem? Tudo isso são sinais, evidências de um anseio interno por reconexão. Esse processo começa com a permissão para buscar e duvidar do que foi ouvido, fazendo perguntas como: por que creio no que creio? Essa fé me aproxima ou me afasta de meus ancestrais? Essa imagem de Deus me aceita ou me rejeita? As respostas a essas perguntas não devem ser procuradas nos livros dos colonizadores, mas sim dentro de si, na memória transmitida de geração em geração, nas histórias que os ancestrais não puderam contar, mas que vivem no corpo, no ritmo de um tambor que bate silenciosamente no peito. O simples fato de uma pessoa ouvir e sentir isso atesta que a conexão não foi completamente perdida, mas apenas estava em estado de repouso e agora está despertando.